Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube e dessa vez vamos falar sobre a vitória do Chelsea diante do Barcelona pela Champions League, uma vitória que contou com uma superioridade muito forte, muito clara do Chelsea, que foi justificada, claro, por diversos fatores táticos em campo, e é isso que a gente faz aqui nesse canal e é isso que vamos fazer então no campinho. Logo menos, antes queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você gosta do conteúdo e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática para entender um pouquinho melhor como é que esse jogo se desenrolou, certo? Então agora, sem mais delongas, vamos aqui para o campinho dar uma olhada nos detalhes do confronto. Bom, aqui eu queria começar falando sobre a saída de bola do Barcelona, mais especificamente, na verdade, sobre a marcação do Chelsea na saída de bola do Barcelona. O Chelsea que resolveu fazer uma marcação individual, né, nessa saída, que sufocou bastante o time adversário, que não apresentou muita movimentação, não apresentou muita alternativa para escapar dessa pressão, né, tanto no sentido das linhas estarem altas, quanto na parte da marcação individual na saída de bola. E um movimento muito comum e interessante que acontecia aqui era essa presença do Estevão aqui centralizado para cima do Cubarsí, que liberava o Gusto para marcar o Baldé. O Baldé, que é um cara conhecido pela característica de avançar bastante, né, de subir bastante, ser um lateral bastante ofensivo. Nesse caso ele ficou preso aqui atrás por dois motivos, né? Tanto porque o Barcelona estava com dificuldade para sair jogando, então ele precisava dessa presença dele aqui aberto para desafogar, quanto também por esse salto aqui do Gusto para cima dele, porque como eu falei, o Estevão centralizava aqui, o Gusto partia para cima dele e acabava criando uma presença muito forte, né, do Chelsea aqui nesse setor e impedindo que o Barcelona avançasse. E aí acontecia também bastante do Ferran baixar por aqui, mas ele recebia essa perseguição do Fofana. Então você vê aqui também o Yamal no Cucurella, né, que foi um confronto muito interessante, a gente vai chegar lá, mas a gente consegue perceber por aqui que está uma marcação individual, cada um no seu, e sem deixar espaço para o Barcelona, e sem também que o Barcelona, como eu falei, oferecesse muita movimentação para escapar disso. No meio campo também foram encaixes muito bem determinados. O Enzo desse lado aqui no Eric Garcia, que dessa vez jogou como volante, como tem acontecido na temporada. O Reece James no De Jong, o De Jong que foi um dos caras do Barcelona que mais tentou ali alguma coisa diferente, que mais conseguiu passar, sofreu até algumas faltas do Reece James, mas de modo geral o time do Barcelona não apresentou muito para sair desse sufoco. E é interessante observar que, por mais que, como eu falei, esses encaixes individuais estivessem bem determinados, no caso do Caicedo em si, ele sendo esse primeiro volante, esse cabeça de área, digamos assim, ele tinha liberdade para em diversos momentos, por exemplo, quando o Barcelona tentava lançamentos, tentava ligações diretas, ele deixar esse homem dele, digamos assim, né, o Fermin, para saltar na bola, para buscar ali aparições como elemento de surpresa de um lado, de outro, e ele que tem um bote muito preciso, um tempo de bola muito preciso, conseguiu ser esse cara completo que protegeu muito bem tanto o meio campo em si, quanto também a linha defensiva do Chelsea. Com a posse de bola, o Chelsea apresentou bastante movimentação em praticamente todos os setores do campo, né? Começando aqui pelo meio campo, onde o Caicedo era o cara mais próximo aqui da saída de bola, mas você também tinha uma presença bastante forte do Reece James, um pouquinho menos do Enzo, mas ele também sim acabava fazendo parte em alguns momentos dessa saída de bola, e isso confundia, né, a marcação, os encaixes do Barcelona, tanto que tem um momento, na minha interpretação, né, bastante emblemático, que é o lance que origina, né, o primeiro gol do Chelsea, origina o escanteio que gera o primeiro gol do Chelsea, né, que é quando o Reece James faz um movimento aqui de baixar, o Fermin acaba saindo nele, o Caicedo que está um pouquinho mais à frente aparece aqui por esse lado, só que o De Jong não acompanha ele, então o Caicedo acaba sendo uma opção aqui para um dos zagueiros, para receber de um dos zagueiros, acaba sendo livre, que já rompe, né, uma parte da estrutura defensiva do Barcelona.
O Estevão fazia um movimento bastante comum de centralizar por aqui. O De Jong então chega atrasado nele, o Estevão recebe livre e a gente tem o Gusto partindo por esse lado, o Baldé vem buscar, né, o Estevão, o Gusto fica livre por aqui. E também acontece do Enzo Fernandes ele se juntar aqui a esses jogadores do setor do ataque diante da linha defensiva do Barcelona, ele acaba ocupando essa linha defensiva, ele atrai a marcação do Koundé e o Garnacho acaba ficando livre para receber do Estevão. O Garnacho então tem um tempo aqui para pensar, para trabalhar a bola, acaba tocando na entrada da área, o Enzo Fernandes erra a finalização, mas tem um desvio, ela vai para escanteio. E, enfim, é uma série de movimentos do Chelsea, né, meio que um efeito dominó, a grosso modo, que faz com que gera desencaixes, né, na marcação do Barcelona e faz com que os jogadores gradativamente fiquem livres e com que o Chelsea progrida em campo e chegue lá na frente, gerando uma finalização, um escanteio e aí, consequentemente, o gol do Chelsea posteriormente. Mas, de modo geral, o importante é isso, né, que o Chelsea consiga criar mecanismos ali para progredir, para avançar em campo, para que esteja cada vez mais oferecendo perigo para a defesa adversária. A presença do Pedro Neto por aqui, ela é importante também. O Pedro Neto tecnicamente não foi um dos destaques do jogo, mas foi um cara que se movimentou bastante por aqui, que puxou bastante marcação, às vezes até caindo pela direita, caindo pela esquerda, e isso foi muito importante diante de uma defesa como a do Barcelona, né? Que é uma linha defensiva que se mexe bastante e que depende bastante em diversos momentos de estar muito bem ajustada, né? De estar muito bem justamente alinhada, né? Porque por aquela estratégia, né, muito conhecida de subir bastante e deixar os jogadores adversários impedidos, que não foi algo que aconteceu muito, é algo que tem sido cada vez menos eficaz, né, nessa temporada na qual o Barcelona tem lidado com muitos desfalques, muitos problemas dentro e fora de campo, enfim. Mas foi importante para confundir toda essa marcação e toda essa organização defensiva da equipe do Hansi Flick. E como eu falei, no resumo, o Estevão teve um desempenho muito bom, muito ajudado justamente por essa marcação do Gusto. O Ferrante um papel muito importante de recompor, né, por aqui, justamente para marcar essa dobradinha, né, do Chelsea com o Estevão e com o Gusto, mas muitas vezes ele atrasava nessa recomposição, muito também por ele estar, né, desempenhando um papel importante no ataque, de estar recebendo bola, de estar sendo o cara que se apresentava, né, um pouquinho longe da linha defensiva para receber e, de repente, ligar com o Firmino ou ligar com o Lewandowski. Então ele sempre tinha um papel importante na parte ofensiva e nem sempre conseguia recompor nas transições defensivas do Barcelona, né, e nos contra-ataques do Chelsea, tanto que foi um fator que impediu que o Baldé avançasse, né, como eu falei no começo, dele estar bastante ocupado tanto para aparecer como opção na saída de bola do Barcelona, quanto também ocupado por esses avanços, né, do Estevão e do Gusto, tanto enquanto o Chelsea tinha posse de bola, quanto também enquanto o Chelsea estava sem a posse de bola, né? O Gusto era um cara que se apresentava bastante aqui para fazer a pressão em cima do Baldé e sufocar a saída de bola do Barcelona. Eu acho válido destacar também o lance da expulsão do Ronald Araújo, que por mais que o Chelsea já estivesse controlando o jogo, né, o lance da expulsão do Araújo, ele faz a diferença, claro, né, porque faz com que o Barcelona fique com um jogador a menos durante um pedacinho, uns minutinhos, né, finais ali do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, mas não só pela expulsão em si, mas sim pela parte do mérito do Chelsea, né, nessa expulsão. Por mais que o Chelsea o jogo do Chelsea como um todo tenha passado, pelo menos na minha interpretação, em sua maioria pelo lado direito, o Chelsea também tem recurso pelo lado esquerdo, com o próprio Cucurella, que é muito conhecido e com razão, claro, com méritos pela parte defensiva, por ser um cara que acumula bons desempenhos e boas atuações defensivas contra
grandes pontas do futebol mundial, como foi o caso aqui mais uma vez, que o Cucurella fez uma partida assim excepcional defendendo o Lamine Yamal, mas ele não é um cara que fica só na parte defensiva, por mais que ele seja esse cara que faz a saída a 3 aqui, né, com os dois zagueiros, enquanto o lateral pelo lado direito avança. Ele é aquele tipo de lateral que eu gosto de chamar que sobe gradativamente, né? Conforme o Chelsea avança em campo, ele acaba também tendo uma liberdade para subir por esse lado aqui, por mais que não seja uma subida daquelas de atacar corredor, de chegar na linha de fundo sempre, ele aplica um apoio que é primordial aqui, inclusive nesse lance. A gente tem o Enzo Fernandes abrindo aqui por esse lado, ele puxa o Eric Garcia, tem o Garnacho caindo por aqui, puxando a marcação do Condé, e aí, com o Chelsea, né, já avançado, ele sobe aqui com a marcação da Lamine Yamal. O que acontece? O Chelsea acaba concentrando, né, uma quantidade grande de jogadores e, consequentemente, também puxando uma quantidade grande de marcadores da equipe do Barcelona. A gente tem o Cucurella comandando essa jogada, armando essa jogada, passando para o Garnacho, e aí no momento que ele passa para o Garnacho, ele passa nas costas aqui do Yamal, recebe do Garnacho, de volta, e tá aqui no Condé, nesse momento, com o Condé na marcação dele, né, nesse momento o Enzo Fernandes, ele puxa o Eric Garcia para cá, faz uma tabela de novo com o Cucurella, no momento que o Cucurella ultrapassa o Condé, ele recebe do Enzo e aí sai de cara com o Raul, que chega atrasado, acaba cometendo a falta nele, né, no momento que ele toca na bola primeiro com o Cucurella, né, então ele sairia na frente, sairia quem sabe na cara do gol, o Araújo dá uma entrada ali forte nele e acaba cometendo a falta para cartão amarelo, o segundo dele no jogo, né, o primeiro havia sido por reclamação, e o zagueiro do Barcelona acaba sendo expulso de campo. Então esses para mim foram os destaques individuais, táticos, coletivos, de modo geral o que mais chamou atenção na minha interpretação na vitória do Barcelona, na vitória do Chelsea, perdão, e no desempenho, né, como um todo do Chelsea, que às vezes o time desempenha bem, nem sempre a vitória vem, nesse caso a vitória veio, mas o mais curioso, né, é avaliar realmente os mecanismos que o Chelsea usou, e usou muito bem, se aproveitou muito bem deles para superar o Barcelona e somar mais 3 pontos nessa fase de liga da Champions, certo? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, queria reforçar o pedido para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para nos ajudar nesse começo aqui no YouTube, compartilhar o vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa análise tática. E é isso aí, eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência, valeu e um abraço.